Pessoal, estamos na escola bíblica, o Evangelho para a Vida Real. E eu sei que provavelmente você não lembra de tudo que foi falado. Mas a ideia é que durante toda essa escola bíblica, possamos pensar juntos sobre o que é o Evangelho e como esse Evangelho é aplicado no dia a dia. Porque esse é o grande dilema, é saber das coisas e como aplicar essas coisas. Essa é a grande dificuldade. Sobrou alguma para mim aí? Obrigado. Pega aqui. Então, hoje nós iremos ver 3 pontos específicos que também é crucial para o entendimento acerca do Evangelho. Eles passam por uma questão mais doutrinária, mas é importante entendermos isso para termos uma definição clara do que é o Evangelho. Então, a ideia é pensarmos, e aí você vai poder acompanhar nessa folha, a ideia geral e fazer você refletir um pouquinho sobre essas coisas. Um parênteses aqui, provavelmente o que eu vou falar, você já ouviu falar sobre essas questões, mas eu queria desafiar você hoje a pensar mais sobre elas. Então, olha aí, para o ponto 1 que está na sua folha, a condição humana, o ser humano. E nós sabemos que o ser humano, por natureza, ele é pecaminoso, ele é caído. Depois do pecado de Adão, todo aquele que a Bíblia chama filho de Adão, nasce com uma natureza inclinada ao pecado. Chamamos isso da condição humana, a natureza caída, outros nomes como depravação total do homem. Cremos isso piamente. Salmo 51, Davi vai dizer que quando ele reconhece o pecado, que a mãe dele concebeu ele em pecado, ele está dizendo que desde o seu nascimento, assim que ele nasceu, ele já veio ao mundo como um pecador. É nessa condição humana. E olha aí, acompanhe comigo, o problema da condição humana. Por mais que possamos declarar que somos culpados e pecadores, nossa própria natureza faz com que nossas ações sejam mais voltadas para práticas farisaicas. O que isso quer dizer? Deixa eu te explicar. Sabemos que, por nossa condição, não conseguimos agradar a Deus. Vamos tentar, e no final vai ser algo falho, porque as nossas obras são mais. Mas, vez e outra, por conta dessa condição caída, que ainda faz parte de nós, em certo sentido, tentamos suprir isso com boas práticas. Por exemplo, você já ouviu falar de alguém que é tão bom na sociedade, essa pessoa é tão boa, ela ajuda os outros, ela ajuda os pobres, ela paga suas contas em dia, ela é alguém que respeita todo mundo, é alguém tão bom. E às vezes a gente já ouviu aquele ditado, o que falta para ela só o quê? Só Jesus, a cerejinha do bolo, né? Mas, irmãos, essa doutrina ensina que nada disso que ela vier a fazer vai salvar ela. Efésios vai dizer que a salvação é um dom de Deus, dado gratuitamente, e que essa salvação ela não vem por obras. Percebe que às vezes a gente olha para uma pessoa que é tão boa e a tendência é dizer, será que no final Deus não vai dar um jeitinho lá e dizer, vem cá, você é tão bom, entra aqui, vem, deixa eu colocar o teu nome na lista. Não. Alguém abre aí, por favor, Efésios 4:18. Quem abrir, lê alto. Efésios 4:18. Olha que duro isso. Eles estão com o entendimento fechado, eles não ligam para a vida de Deus, para Deus, eles vivem em meio a uma ignorância, e tudo isso por quê? Porque o seu coração é duro. Quando falamos disso tudo, estamos falando de uma morte espiritual.
As pessoas que ainda não temem ao Senhor, que não servem ao Senhor, por mais que sejam boas diante dos olhos da sociedade, a Bíblia nos apresenta elas como mortas espiritualmente. Elas têm um entendimento cego, elas não ligam para a causa de Deus. E o seu coração é duro. Eles rejeitam o Evangelho. Essa é uma doutrina básica. Olha aí, voltando para a sua folhinha. Depois de práticas farisaicas, onde tentamos a todo momento saber qual é o mínimo que podemos fazer para superar essa condição. Esse é o grande problema do ser humano. Ele sempre quer fazer algo para dizer assim, depois que eu conseguir fazer isso, eu vou estar bem com Deus. Lembre, antes da reforma protestante, diz que a igreja cobrava penitência das pessoas. Você pecou, o que é que você deve fazer? 50 chicotadas, deve rezar tantas vezes e subir essa escada. Martim Lutero foi encontrado várias e várias vezes desacordado, porque dava chicotada nas suas costas a ponto de sentir tanta dor e cair desacordado. Então, o ser humano, a todo momento, ele está querendo fazer o mínimo. E deixa eu te explicar o que é isso. Lembra que, em certo momento, Jesus está caminhando e chega o jovem rico? Vocês lembram dessa cena? O jovem rico, ele chega até Jesus e qual é a pergunta dele? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Em outras palavras, dizendo, o que é que eu posso me esforçar? Aquilo que eu devo fazer para ser salvo. E aí Jesus fala para ele, olha, guarda os mandamentos. E aí Jesus cita 9 dos 10 mandamentos. Ele só não cita o primeiro. E aí esse jovem todo pomposo, ele diz, olha, eu faço isso desde a minha mocidade. E de maneira implícita, Jesus fala o primeiro mandamento. Ele diz assim, então tá bom, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí ele dá um passo para trás, porque ele amava aquilo. Pouco tempo depois dessa passagem, os discípulos conversando com Jesus, Jesus fala assim, olha, é mais fácil entrar, o quê? Um camelo no buraco de uma agulha do que um rico. Acabou a passagem do jovem rico, Jesus diz isso. E deixa eu te explicar para você entender. Na cabeça do judeu, aquele que tinha posses e bens era alguém abençoado por Deus. Agora imagine os discípulos ouvindo isso. Então o Senhor está dizendo que aqueles que são abençoados por Deus, que nós olhamos para eles, eles têm bens, têm casa, têm criação, esses não vão entrar no reino dos céus. E aí Jesus depois vai responder dizendo, porque aquilo que é impossível para o homem, Jesus está dizendo assim, olha, por mais que ele seja bom, que ele tenha posses, que ele tente fazer alguma coisa, a salvação não vai vir por obra deles. É impossível para o homem, mas é possível para Deus. E essa é o grande dilema da condição. Olha aí, ao lidarmos com essa doutrina da depravação total, ou natureza caída, percebemos que ela é um pilar para a compreensão acerca do Evangelho. Pois podemos confirmar, segundo Efésios, capítulo 2, que uma vez que Adão pecou, todos nascem mortos espiritualmente. Pois bem, diante dessa verdade, um morto ele não pode tomar decisão a respeito da sua condição. Concluímos que a natureza caída do homem ou da mulher é uma pessoa que não tem fé. Ela não consegue crer em Deus. Pode até simpatizar com o Evangelho, achar bonito, mas em última instância ela não vai ter fé. E aí tem um estudo de caso e uma pergunta aí para você pensar um pouquinho. E agora eu quero que você pense mesmo, tá? Se você não trouxe caneta, abre o bloco de notas, tenta exercitar isso. Olha aí, descreva como você entende a natureza caída, ou a depravação total, essa doutrina. E depois você vai olhar esse estudo de caso aí. Você olha para uma pessoa moralmente boa e acha que por ela ser assim, está aceitável diante de Deus? Ou você reconhece que por mais que ela seja moralmente boa, sem fé, ela não passa de alguém morto em seus delitos e pecados? Eu queria que você pensasse aí, eu vou dar 5 minutinhos. Pensa nessa definição da natureza caída e depois pensa
nesse estudo de caso aí. A gente vai conversar um pouquinho mais. Vamos lá? Houve umas 3 pessoas. Então, alguém que queira falar? Quem quer falar? Qual a sua definição acerca da natureza caída? O homem nascer espiritualmente morto. Herdamos a natureza de Adão. Nascemos mortos. E tudo que nós fazemos antes de conhecer a Cristo, fazemos para o benefício próprio, né? E não visamos a glória de Deus. O homem sem fé não sabe que está morto nos seus delitos e pecados, até que Deus o ilumine e mostre a sua real condição humana. E nada do que ele faça vai mudar essa situação, e que só Deus pode livrá-lo e fazer ele nascer de novo. Isso aí. Agora pensa, gente. É fácil definir isso. Agora olha como eu falei, o estudo de caso. Pensa em alguém que você ama muito e que ainda não conhece o Senhor. Dá um exemplo. Pensa em teu filho, talvez. O seu esposo, sua esposa. Acho que a maioria aqui tem esposo crente. Ou seus pais. O tio que você ama muito, o amigo querido. Pense, segundo as Escrituras, se essa pessoa não for alcançada pelo Senhor, ela está caminhando para o inferno. Essa é a grande dificuldade, olharmos para alguém que amamos e dizer, não, essa pessoa vai para o céu. Ela é tão boa comigo. Eu amo ela, eu sei do caráter dela, ela é alguém bom. Mas sem fé, gente, essa pessoa não vai ser salva. E aquele que dá fé é somente Deus. É fácil definirmos, mas quando chega do nosso lado, a nossa tendência é inclinar e agir dessa maneira, dessa prática. Não, essa pessoa é boa. No final, só falta a cereja do bolo, que é Jesus. Não, por mais que ela faça coisas boas, que seja boa dentro da sociedade, sem fé, ela não será salva. O Senhor, ela não irá estar com o Senhor. Essa condição humana, essa natureza caída, é um pilar para entendermos o Evangelho. Porque olhamos e sabemos que todo aquele que não confessa o nome de Cristo está morto diante de Deus. Por isso que Jesus, ao se encontrar com Nicodemos, declara, é preciso que o homem nasça de novo. Ele está morto. E se ele viver a vida e não conseguir crer em Deus, o seu destino é o inferno. E não será ao lado do Senhor. E quando eu estava fazendo, eu fiquei pensando na minha família que não teme ao Senhor. Eu amo tantos eles, mas a verdade é essa. Se eles não tiverem fé, o Senhor não irá os salvar. Mas olha, pensando na condição humana, uma vez que Deus salva as pessoas, e aí essa daqui é mais tranquila, tá? Essa daqui traz até paz para o coração, traz consolo, que é uma doutrina da adoção. Deus, podemos definir a adoção como um ato de Deus, por meio do qual Ele nos faz membros de sua família. João 1,12, todo aquele que crê em Jesus deu o direito de ser parte da família de Deus. E aí acompanhe comigo um pouquinho o que tem aí. A doutrina da adoção revela de forma ainda mais clara a grandiosidade do amor de Deus. Ele nos ressuscitou quando estávamos mortos, isso que acabamos de ver. Declarou-nos justos sem que merecêssemos, o ato da justificação, e nos recebeu legalmente em sua família, ou seja, nos adotou. A doutrina da adoção expressa a verdade de que Deus pegou aqueles que mereciam o inferno e fez deles os seus herdeiros, segundo Romanos 8:7. Ele não apenas nos recebeu como justos, mas como seus filhos.
A adoção é uma bênção decretada por Deus. Isso significa que a adoção faz parte do decreto eterno de Deus. A Bíblia diz que desde a eternidade, Deus nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. Em amor, nos predestinou para Ele. A adoção de filhos, por meio de Cristo, segundo o seu beneplácito da sua vontade. Efésios 1, do 4 ao 6. Isso significa que a base da adoção não está em nós. Deus não nos escolheu porque éramos santos e irrepreensíveis, merecedores de sermos seus filhos. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis por causa da obra de Cristo e a nossa união com Cristo. E aí só assim podemos ser seus filhos. Deus não só nos salvou, mas agora fazemos parte da família de Deus. E por isso que Paulo vai dizer que agora nós podemos chamar Deus de quê? De Pai. Mas olha, vivemos e passamos às vezes tantas frustrações com os pais, e é verdade, que temos dificuldade algumas vezes de olhar para Deus e enxergar assim. E nos comportamos como órfãos. Por exemplo, olha aí essas duas tabelinhas. Você é alguém que se sente culpado e condenado? É alguém que não consegue enxergar o perdão de Deus quando você erra? E deixa eu te dizer, geralmente as pessoas que sentem-se culpado e condenado, ela tenta fazer algo para aplacar a ira de Deus. Então eu vou mais na igreja, essa semana eu vou orar mais, porque eu pequei mais. Não é que é errado ir na igreja e orar mais. O problema é fazer isso para tentar apaziguar a ira de Deus contra o seu pecado. E esse sentimento, eu sou culpado, condenado, então eu tenho que fazer alguma coisa. Mas olha o que o Filho de Deus sente. Ele sente-se perdoado e aceito por Deus. A Bíblia diz que o Senhor perdoa os nossos pecados. Olha o outro, reluto em entregar as coisas a Deus. Eu até oro, Senhor, faz a tua vontade, mas depois de tudo que eu falo que eu quero que Ele faça. Olha, faz assim, 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 e aí se o Senhor achar melhor, faz do teu jeito, mas o meu jeito é esse. Ou você tenta no braço conseguir as coisas. Esse é um sentimento de orfandade. Porque o sentimento de filho é confiar plenamente em Cristo. E isso é difícil. Porque esse confiar envolve que os dias maus fazem parte do propósito soberano de Deus para as nossas vidas. Mas a nossa tendência nos dias maus qual que é? Relutar. Relutar e tentar resolver. E não entender que aquilo faz parte também do forjar de Deus em nossas vidas. Olha o outro ponto. Sinto como se ninguém se importasse comigo. E aí talvez você atribui isso até na igreja. Ninguém me chama para sair. Ninguém faz nada comigo. Eu sou a ralé lá. Ninguém faz... Eu não me sinto parte da igreja. Eu venho até, mas não me sinto. Esse é um sentimento, pessoal, de orfandade. Por quê? Uma vez que fazemos parte da família de Deus, somos irmãos em Cristo. Eu sempre brinco com o pessoal quando a gente está dando aula a novos membros. Gente, se você se sente só e ninguém te chama, faz um churrasco e chama os irmãos. Você vai ver como vai encher sua casa. Rapaz, certeza que vai estar cheia a casa. Se quiser, a gente até anuncia aqui no final do culto. Vai ter churrasco essa semana. Estou brincando, tá? Oi? Está saindo churrasco aqui já. Mas, gente, é interessante sabermos que somos famílias. Somos família do Senhor. E você faz parte dessa igreja. Você faz parte dessa família de Deus. Então, esse sentimento de que ninguém se importa com você, não é verdade. Olha o sentimento. Primeiro, você é amado por Deus. O Senhor ama você. E isso precisa alegrar o seu coração. Talvez em momentos de desespero, isso precisa trazer paz. O Senhor me ama. O Senhor me ama. Às vezes eu fico olhando, vai ter algumas conferências, e a gente vê o currículo da pessoa, fez isso, fez curso lá, fez faculdade e tal. Eu lembro de uma que eu vi, o currículo e no final tinha assim, acima de tudo, sou filho de Deus.
E eu fiquei pensando que isso comunica alguma coisa. Porque esse é o nosso maior título. É sermos filhos de Deus. Nada é maior que isso. Saber que Deus nos ama como seus filhos. E você, que já foi salvo pelo Senhor, faz parte disso. Olha o outro aí. Eu procuro satisfação nos bens, títulos e no fato de ser aceito por outras pessoas. O pensamento geralmente é, quando eu conseguir isso, aí sim eu vou ficar realizado. Ou quando eu conseguir aquilo, quando eu atingir esse patamar, aí eu vou para a igreja até rindo agora. Agora eu vou cantar igual nunca. É buscando satisfação nessas coisas. Olha o que um filho de Deus encontra. Sou satisfeito em Cristo. Em Cristo, os filhos de Deus são satisfeitos. São completados. Vivem de maneira alegre. Isso inclui choro, tá? Mas em Cristo Jesus, somos satisfeitos. E aí não vai ter mais essa busca quando eu atingir esse patamar, porque a Bíblia diz que Deus já nos deu tudo em Cristo Jesus. Eu estou falando isso aqui, essa parte aqui do lado direito, ela é a mais bonita, né? Mas geralmente a gente se encaixa na outra, tá? Do lado esquerdo. O lado esquerdo é que descreve melhor quem somos. Olha o outro aí. Esse aí ninguém é não. Fico na defensiva quando sou acusado de algum erro ou fraqueza. Isso eu não conheço ninguém assim. Você conhece alguém? Por quê? O Filho de Deus ele está aberto a receber críticas, pois ele descansa não na sua perfeição, mas na perfeição de Cristo. Tem um provérbio que é muito duro, que ele diz assim, corrija um tolo e você ganhará um leão. Já viu aquela pessoa que você corrige, ela avança em cima de você, e você também não faz isso? Por que você não faz? E aí o provérbio continua, mas corrija um sábio, e você ganhará um amigo. O que eu estou querendo dizer aqui, está bem explícito, é que quando alguém chega e diz assim, olha, você errou nisso, e você vai dizer, será que é mais um erro meu? Deixa eu pensar, meu irmão, talvez é sim um erro. Mas porque eu não sou perfeito. Cristo é, eu não. Então vou observar, analisar, e se for um erro, vou querer me arrepender, voltar atrás, confessar o meu pecado. Mas geralmente, as pessoas que têm o sentimento de orfandade, que não entendem a adoção, vivem nessa defensiva. Sabe aquele porco-espinho que você chega perto e já leva um... Tenta abraçar, mas já leva umas espeitadas. É esse sentimento. É tentar mostrar para todos à sua volta que você tem uma conduta e um padrão moral impecável. Deixa eu te dizer, não tem. Não tem, porque nós vimos no primeiro ponto que todo ser humano tem uma natureza caída. Então ninguém, a não ser Cristo, é santo. Mas a tendência nossa é criar essas roupagens. E por que isso acontece? Olha aí, nós vivemos numa era terapêutica. Nada contra a terapia, tá? Esse não é o ponto, vocês vão entender. Uma era de relacionamentos quebrados e famílias fraturadas. Por um lado, ou os pais são tolos, como capatazes, ou apenas completamente ausentes. Os filhos criam em si mesmo até a fase adulta por meio de imagens da internet e da TV. Então não deveriam nos surpreender que na linguagem bíblica de filhos e filhas, nós encontramos um poderoso antídoto para o veneno mortal. Deixa eu explicar. Se você olhar como está acontecendo hoje na nossa cultura, essa é a realidade. Por um lado, são os capatazes, aqueles que mandam e os filhos têm medo, ou do outro lado, a ausência. Os filhos já não têm os pais presentes. Isso não é todo mundo, eu sei. E o que é que está se criando? Uma figura paterna, de um pai que vê na TV e na internet. Alguns youtubers que ensinam os filhos dos pais a se comportar. Isso é um veneno mortal, porque imagina, daqui a 20, 30 anos,
como essas crianças serão. Então, se elas têm uma imagem quebrada dentro de casa, agora imagine quando a gente falar para elas, Deus é seu pai. E elas pensarem, meu pai? Não, porque a imagem de pai que eu tenho não é boa. Deus é Deus, pronto para me castigar, fazer o que for, mas pai, não. E aí olha o outro ponto aí, o que o Evangelho faz. Mas de fato, em nossa identidade como filhos e filhas de Deus, nós recebemos algo muito mais do que um poderoso antídoto para os fracassos do nosso tempo. Recebemos uma identidade que nos chama além de nós mesmos e de nossas necessidades emocionais para o enredo da glória de Deus. É muito mais do que dizer assim, olha, eu te salvei. Deus nos convida a fazer parte da sua história. E vamos lidar, muitos, às vezes alguém lida com isso, outros jovens, adolescentes vão lidar com essas causas emocionais. Mas isso é muito mais do que um antídoto. É Deus nos inserindo e agora temos uma nova identidade. Somos filhos e filhas de Deus. Isso supera qualquer trauma que você viveu. Não que você vá cuidar dele, você vai. Mas isso está acima de qualquer um dele. Você agora faz parte do enredo da glória de Deus. Sabe, na história, que olhamos a história de Deus, uma vez que o Senhor te salva, agora você está inserido. Em certo momento da história, você caiu nessa família. E agora você tem uma nova identidade em Cristo. É por isso, irmãos, que quando Deus olha para nós, quem que Ele enxerga? A obra de Cristo. Porque a nossa identidade está baseada em quem Cristo é. E Cristo é Filho de Deus, por isso somos filhos de Deus. Cristo é aquele que pagou pelo pecado e agora somos perdoados por Deus. Então, Cristo é a resposta até para essa questão cultural que está fraturando a sociedade. Cristo é a resposta. E aí, talvez, você encontre pessoas lidando com isso, o sentimento de orfandade, ou você seja alguém. Qual que é a solução? Cristo. O Senhor Jesus. Quando essa pessoa entender a identidade dela, ela não vai se importar em demonstrar que ela é santa diante dos outros. Olha lá a tabelinha. Quando ela entender a identidade dela, ela não vai se preocupar em satisfação nos bens. Quando ela entender a identidade dela, ela vai saber que Cristo se importa com ela. Quando ela entender a identidade dela, ela vai saber que ela pode confiar plenamente em Cristo e saber que Ele perdoou os seus pecados. O problema da adoção é a crise da identidade. É não entender que somos filhos de Deus. E aí tentamos fazer de tudo. Tem uma tabela maior, poderia ter mais coisas. Porque nos comportamos e não sabemos que somos filhos de Deus. Mas então, olhamos para que o homem é caído. Mas uma vez que o Senhor o salva agora, em Cristo, ele faz parte da família de Deus. Quem fez essa obra? Cristo. Sabe quem garante essa obra também? Cristo. E olha aí o terceiro ponto, que diz assim: qual que é a garantia da vida eterna? Como podemos então nos assegurar que aquele que nos chamou irá nos preservar até o último dia? Qual que é a garantia disso? Como? Ou será que, uma vez que estamos em Cristo, corremos o risco de dar um escape e perder isso? Ou não? Eita, agora, parei. Como? Tem um filho? Não sei. É o pai.
Muito bem. Irmão Manuel falou que a nossa garantia está em Cristo. O resumo é... E está certo. Irmã Selma. Uhum. Um dia eu estava participando de um encontro lá em Londrina, tinha vários pastores, vários líderes, e eu lembro que cada um que subia ao púlpito, né, dizia, eu sou mestre, não sei o quê, se apresentando, né, sou doutor e não sei o quê, sou PhD e tal, né, então vários preletores que se apresentavam, então falavam isso, né. E daí, no final, veio um senhorzinho do Exército da Salvação. Então, ele subiu, aí ele disse, todos vocês são PhD, mas eu também sou PhD. Aí ele disse, eu sou um pobre homem de Deus. Aí a plateia começou a sorrir. Eu quero fazer um outro comentário também. Eu estava terminando de ler aquele livro que nós ganhamos na Conferência das Mulheres, e uma das coisas que me impactou foi quando a autora ela menciona que uma das maiores lutas dela foi quando o pai, no leito de morte, ela dizia que ele não tinha aceitado Jesus. E ela disse que isso foi muito impactante para ela, mas a palavra de Deus, que ela cita esse texto em Abacuque, né? 3:17 até o 18. Então, ela diz que isso trouxe paz ao coração dela, porque diz assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E ela diz que isso é inquestionável, porque nós não podemos questionar a soberania de Deus. Obrigado. Mais alguém? Fala aqui. Em Efésios 1, eu acho que é o versículo 13, ele fala que o selo do Espírito está em nós. Então, tudo que aquilo que é selado pelo Espírito já é propriedade de Deus. O selo do Espírito Santo. Eu também gosto da palavra de João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Então, eu vejo isso realmente como uma garantia de que Ele, né, a partir do momento que Ele nos resgatou, Ele não vai abrir mão de maneira nenhuma disso e vai nos dar a vida eterna. Quando fala em garantia, Filipenses 1,6 diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, não é nossa, é Ele quem garante, né? Eu me lembro também de uma passagem que diz que aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Então, aqui, no caso, é a promessa da sua palavra, né? É a palavra de Deus diz, está dito. Gente, isso é importante para a nossa definição do que é o Evangelho. Porque nessa definição, entendemos que é Cristo que inicia a boa obra, é Cristo que nos transformou em filhos de Deus, e é Cristo também que agora vai segurar até o último dia a nossa salvação. Eu coloquei aí 3 pontos que servem como embasamento para esse pensamento. O primeiro é a promessa da sua palavra, como foi falado aqui, vários versículos bíblicos, vários momentos, a Bíblia nos dizendo assim, que aquele que nos salvou irá nos preservar até o último dia. Mas há um outro, o testemunho do Espírito Santo em nossos corações. Olhe para a sua vida antes de Cristo. E tente pensar como você vivia. Sabe aquele momento que quando você erra hoje, aí fica aquele, tem que acertar, tem que falar com o irmão porque eu falei de maneira errada. Olha, eu tenho que pedir perdão.
eu tenho que fazer isso. De onde vem isso? Eu lembro de uma vez de um jovem que cometeu um pecado, e ele chegou e ele falou assim, olha, eu errei, eu cometi um pecado, e agora eu estou mal com Deus. Aí eu falei para ele, glória a Deus. Ele, como assim? Eu falei, se você tem a capacidade de perceber que o que você fez é errado, quem faz isso? Quem é que nos dá a capacidade de saber que uma mentira é mentira? A Bíblia diz que o Espírito de Deus é aquele que nos mostra o nosso pecado e nos dá a capacidade também de nos arrependermos. É essa garantia também que o testemunho do Espírito Santo dá em nossos corações. Aquele momento que você vai dar uma lapada falando, você faz igual Tiago, né? Refreia a língua e diz, desce aqui, Espírito Santo, fica na minha frente, porque senão sai. Mas você percebe que Deus está moldando o seu coração. Isso implica também na capacidade de testemunhar sobre ele. Porque olha aí a letra C, é essa obra, é Cristo nos transformando. E de vez em quando é bom fazer isso. Pensa quem você era e olha o que Cristo já fez em sua vida. E eu tenho certeza que se Deus te alcançou, você vai ver o trabalhar dele na sua vida. E, gente, isso aqui inclui o abandono de práticas pecaminosas. Por exemplo, talvez você fosse alguém viciado em pornografia. E uma vez que Cristo te salva, o trabalhar dele na sua vida é entender que isso é pecado contra Deus. E é o abandono dessa prática. Ou talvez você é alguém que mente, que mentia, né? E o trabalhar de Deus é saber que quando você cometer isso, você vai ter que se retratar. Alguém que era ignorante com os outros. Aí você vai começar a chegar na EBD de manhã sorrindo. Você vai dizer, essa pessoa está mudando, né? Alguém que não tinha relacionamentos. E por meio de Cristo agora, a obra de Cristo em sua vida, você começa a se aproximar de outros. Essa garantia, perceba, da salvação não só é para o último dia. Isso é bom, mas Cristo tem moldado o seu povo agora. Porque quando chegar no último dia, Ele vai arrancar de uma vez por todas o pecado. Mas até lá o Senhor tem moldado o seu povo. E o seu povo tem se tornado a imagem e a semelhança de Cristo. Então olha que beleza, como diz. Primeiro, entendemos a condição humana. O ser humano nasce assim. E como a irmã Selma falou, é difícil ver um pai no leito da morte e saber que ele não teme ao Senhor. Mas como Abacuque diz, eu me alegro em Deus, porque essa obra é dele, não é minha. Entendemos essa condição, isso aperta o nosso coração, tá, gente? Isso é doloroso, por isso que oramos para a salvação daqueles que o Senhor ainda vai alcançar. Mas uma vez salvos, agora somos parte da sua família e somos pela adoção de Deus. E aí agora desfrutamos de um relacionamento como filhos de Deus, segurados que no último dia nos encontraremos com o nosso Senhor. O Senhor é que vai fazer isso. Não corra o erro, e eu sei que você vai pender para isso, de achar que você está sendo bom e que isso é o que vai garantir. Não. É por isso, pessoal, que no último dia a glória vai ser de quem? Uma vez eu ouvi uma pergunta, então Deus é egoísta? Porque é Ele que começou tudo, é Ele que fez a obra, é Ele que faz tudo e no final Ele quer a glória só para quem? Eu pergunto, é justo ou não? Porque nada depende da gente. E quando a gente faz alguma coisa boa, sabe o que a Bíblia diz? Que não passamos de servos inúteis. Uhum. E ele veio ao encontro dos ofensores. Uhum. Uhum.
Exatamente, Deus é aquele que foi ofendido e Deus salvou um povo. Para encerrar, pessoal, olhando para isso aqui, poderíamos definir isso como uma carta de amor. Deus olhando para nós, pessoas caídas naturalmente, e nos convidando para a sua casa, para fazer parte da sua família. Eu pergunto, que amor é esse? Sabe, pessoas que não têm méritos algum, pessoas que não têm nada a oferecer para Ele, que às vezes atrapalha, que estão lutando, capengando, estão ali. Isso é uma carta de amor. É Deus falando que nos ama. E Ele sabe tanto como somos, que Ele nem depende de nada de você. E o que é que eu faço então? Eu só recebo a graça do Senhor. Só recebo a graça do Senhor. Isso precisa estar dentro do que acreditamos como Evangelho. Porque isso é importante. Isso é importante. Então, quando você pensar acerca do Evangelho, lembre disso. Natureza do homem, a adoção e a garantia em Cristo Jesus da vida eterna. Se você é alguém que duvida, talvez, eu não sei se eu vou estar lá ou não. Meu irmão, se você foi salvo pelo Senhor, é o Senhor quem garante isso. É o Senhor quem garante isso. Porque às vezes, essa é a minha palavra para encerrar, Satanás vai nos acusar disso tudo. Satanás vai tentar roubar essas verdades. Com questionamento, será? Será mesmo? Mas lembre-se disso, a promessa da palavra do Senhor, o testemunho do Espírito dele em nossos corações e a obra que Ele está fazendo em nossa vida. Quando Satanás vier aí acusar você, você não é um filho de Deus, você não vai estar lá, lembre disso, que a palavra do Senhor garante isso, o testemunho do Espírito em seu coração e a obra que Ele tem feito em sua vida.
Amém.